Olá, voltamos. E aí, tentou fazer os exercícios? O 1, 2 e 3? Então vamos ver se você consegue entender, ou se você fez ou não fez. Vamos ver o que você fez certo, o que você fez errado, tá bom? Então vamos tentar fazer juntos com vocês. Então vamos lá. O exercício número 1, o que ele diz para você? Ele fala assim, que você tem aqui um retângulo grande, formado por 1, 2, 3, 4, 5 retângulos menores e todos do mesmo tamanho. Tá? Então se eu falar para você que nesse retângulo aqui, o lado dele mede A e B, todos os retângulos pequenos, os lados medem A e B, A e B, A e B, A e B, A, B, A e B. Essa é a informação do exercício. Que neste exercício, neste retângulo, as medidas todas que nós temos são essas. O que ele fala para você na questão em si? Se o perímetro do retângulo grande é 176, ele pergunta para você quanto tem que ser o perímetro do retângulo pequeno. Então assim, ó, se eu pintar esse retângulo pequeno de amarelo, ele está pedindo para você falar quanto que vale o perímetro desse retângulozinho, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos tentar entender, ó, como que você calcula o perímetro do pequenininho? Eu tenho que fazer 2 vezes A mais 2 vezes B, porque eu vou somar o A 2 vezes e o B 2 vezes. Faz sentido? Daqui eu concluo então que o perímetro do triângulo pequeno seria o dobro de A mais B. Então, a sua procura nesse exercício é tentar descobrir quanto vale o A e o B, beleza? Bom, mas agora vamos pensar um pouquinho. Quando eu olho para a figura externa, eu vejo que existem 3 A's aqui, um B, um A aqui, 2 B's embaixo e um A e um B em cima. Não é? Então, não sei se você concorda comigo, mas eu poderia falar assim, que na figura grande, né? O que eu posso falar na figura grande? Eu posso dizer o seguinte, que ó, tem 1, 2, 3, 4, 5A, mais quantos B's você tem? Aqui você tem 1, 2, 3, 4. Esse é o perímetro da figura externa. Mas quem é o perímetro da figura externa? Ele fala para você que é 1,76. Muitas pessoas nesse instante vão dizer, pô, mas tem muita incógnita, como que eu vou conseguir fazer esse exercício? É aí que tem uma dica que você tem que ficar atento, que é essa aqui, ó. Não sei se você percebeu, mas veja só, este lado aqui embaixo, você concorda que mede 3A? E esse 3A não é exatamente igual a esse lado aqui embaixo, porque num retângulo os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Então eu sei, por exemplo, que no caso 2B é a mesma coisa que 3A. Tudo bom? Se 2B é a mesma coisa que 3A, você está vendo que aqui em cima não está escrito 4B? Então eu vou usar um artifício aqui. Eu vou fazer o seguinte, se eu multiplicar todo mundo por 2, eu não altero o resultado. Só que aí eu vou descobrir que 4 vezes B é 6A. Então, aonde está escrito 4B aqui em cima, ó, eu posso colocar 6A. Então, ficaria quanto? 5A mais 6A é 176. Portanto, daqui você vai descobrir que o A vale 16. Tá? E se o A vale 16, substitui aqui, ó, 6 vezes 16 dividido por 4, você vai descobrir que o B vale 24. Tudo bem? Mas o que é importante? Nesse exercício, eu preciso saber quanto vale A mais B. E quanto vale A mais B aqui? É só somar, ó, 6 mais 4 dá 10, vai 1, 40. E se o A mais B é 40, eu posso concluir então que o que ele pediu, que é o perímetro, é 2 vezes 40, que eu posso falar que vale 80. Tudo bem? Alguma dúvida nesse exercício? Eu espero que não. Mas se tiver dúvida, depois você pode tentar procurar os plantonistas, tal, e a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Tudo bem? Agora o que acontece? A questão número 2, ele pede para você analisar as afirmações e pede para você falar
falar, no caso, que tipo de figura tem, as propriedades que ele vai falar aí, tá bom? E aí, no caso, ele começa dizendo o seguinte, ó, eu tenho um quadrilátero convexo e eu quero que as diagonais possuam a mesma medida. Então, de cara, em tudo que eu falei para vocês, em que tipo de figuras as diagonais têm a mesma medida? Em duas. Ou no retângulo ou no quadrado. Tudo bem? Segunda propriedade que ele fala aí para você. Ele quer que dois ângulos consecutivos quaisquer sejam suplementares. Ou seja, ele quer que a soma seja 180. Não sei se você percebe, num trapézio genérico, esses dois ângulos a soma é 180. Mas esses dois, não necessariamente. Lembra que para que eu possa falar que a soma dos ângulos consecutivos é sempre 180, isso só acontece quando são paralelogramos. Tudo bem? Então, a figura que quaisquer ângulos consecutivos são suplementares só pode ser no paralelogramo. Tá bom? E a última que ele coloca é: as diagonais são perpendiculares entre si e se interceptam nos seus pontos médios. Bom, para se interceptar no ponto médio poderia ser qualquer figura. Mas como as diagonais são perpendiculares entre si, nós só podemos dizer que é um losango ou um quadrado. Ok? Portanto, se você olhar as alternativas, a alternativa certa vai ser a seguinte, que a primeira propriedade, as diagonais têm o mesmo tamanho, você vai falar retângulo. A segunda é que diz paralelogramo. E a terceira é a que fala quando nós temos um losango, tá bom? Que aí, se não me engano, seria a alternativa C. Mas aí você tenta fazer o exercício e tal, dá uma olhadinha e a gente manda ver. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então tá bom. Agora, o último exercício que está aí na sua apostila, eu vou pegar aqui uma folha extra só para terminar. Você deve ter percebido que ele fala assim para você, que existe, nesse caso, um trapézio. E ele fala que nesse trapézio, obrigatoriamente, uma das diagonais vai ser bissetriz do ângulo formado pelo lado transversal ou lado transverso e uma das suas bases. E aí ele pergunta qual das alternativas fala uma coisa que é verdadeira. Tranquilo? Bom, primeiro passo. Se isto é um trapézio, os lados são paralelos. E se os lados são paralelos, lembra? Aqui você pode usar um teorema do Zorro. Esse ângulo aqui também vale alfa. Sacou? E se esse ângulo vale alfa, é porque este triângulozinho aqui, ó, ele é isósceles. E se ele é isósceles, ele tem que ter o quê? Dois lados iguais. Portanto, num trapézio que uma diagonal é bissetriz, é obrigatório que uma das bases seja congruente a um dos lados transversos, ok? Que, se não me engano, aí na sua apostila ficaria sendo a alternativa A de amor, tá bom? Ó, faz agora as tarefas mínimas, as tarefas complementares, e eu espero que você tenha conseguido entender essa aula da melhor maneira possível, tá bom? Então, um abraço, até mais, tchau, tchau, até a próxima.